Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa família, da Graça Pura. Sejam mais uma vez bem-vindos. Eu pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, já deixe o seu like, comente se você amar as mensagens, compartilhe com o mundo, compartilhe aquilo que você entende, aquilo que te fez bem, compartilhe com quem você ama. Agora vamos aos 3 poderes do mal que dominam esse mundo. Vamos ver. Queridos, o primeiro poder do mal que eu quero falar nessa mensagem e que domina esse mundo são palavras. Como é que é, André? Palavras, sim, abençoados. Palavras que dominam o mundo. Não seria bem uma palavra, seria um conjunto de palavras, um conjunto de ideias escritas ao longo de muitos séculos. Seria uma doutrina, sim, uma doutrina que domina o mundo. E essa doutrina se chama demonologia. Vocês já ouviram falar, abençoados, que existe uma ciência que o sistema religioso estuda chamada demonologia? Claro que cada religião, cada seita tem aí a sua ciência a respeito do que seja demônios, né? E a religião romana também desenvolveu a sua. Uma nota muito importante nessa mensagem: quando eu falo religião romana, eu estou me referindo a todo o sistema cristão de hoje, que se divide entre dois grandes grupos, o católico e o protestante. A estes eu chamo de sistema. Então a religião católica romana, que é a mais antiga, e a protestante apareceu depois que se separou da romana, porém o conceito ainda são muito parecido em muitas áreas dessas duas facções, vamos dizer assim, dentro de suas teologias. Então nós vamos analisar primeiro o que originou ao estudo da demonologia. Claro que já diz que é o estudo de demônios, né? Abençoados, vamos dar uma analisada rapidamente sobre a palavra demônio, tá? Eu quero trazer do ponto de vista bíblico e textual, sem a interferência dessa doutrina, porque a doutrina, ela já diz, ela é uma filosofia humana que pega textos isolados, ou às vezes até mesmo textos mais complexos, e tiram fora da cultura bíblica. Eles não respeitam a cultura daquele tempo. Então, a origem da palavra demônio não é hebraica, porque não existe essa palavra em hebraico. Você sabia disso, que não existe a palavra demônio em hebraico? Isso é uma coisa que veio dos gregos, né? E lá, para os gregos, se escreve daimon. E o seu significado não é o que você aprendeu na igreja. O que você aprendeu na igreja é demonologia, uma doutrina, não é os escritos bíblicos. Porque os escritos bíblicos não falam que demônios são seres caídos, anjos caídos. Isso aí foram interpretações agregadas a vários versículos, a várias emendas de versículos soltos dentro da palavra, que deu-se o entendimento de anjos caídos. Mas o texto mesmo não significa isso. Significa um gênio. Você sabia disso? Palavra demônio, daemon, ou demos, são duas formas de se utilizar em grego a palavra demônio, que é portuguesada, tá? Demônio também não existe, não é da raiz portuguesa, não é da língua portuguesa. E o significado é isso aí que vocês estão vendo, é um gênio. O que é um gênio de uma pessoa? O que é um gênio de uma pessoa? Abençoado, o gênio de uma pessoa é a capacidade psico-intelectual. É o que ela sabe dentro do lado psicológico e de intelectual, ou seja, aquilo que ela absorve da vida. Isso é demônio, um gênio. E ela pode ser tanto boa quanto má. Quando nós nos lembramos, por exemplo,
de pessoas boas, ou mesmo pessoas que usaram o seu intelecto a favor da humanidade, como Einstein, por exemplo, não é verdade? Esse desenvolveu, conhecido como o pai da psicanálise, e até hoje ele ainda ajuda muita gente com confusão mental. Então a estes nós atribuímos o quê? O gênio do bem. Vocês conhecem a história da Madre Teresa de Calcutá? Ela, segundo os escritos, né, a história dela é uma história muito bonita de uma pessoa que se deu para os pobres. Então essas pessoas, elas desenvolveram um gênio do bem. Entendeu? Então os seus pensamentos que são espíritos, eram bons e nobres. A estes podemos chamar que eram demônios bons, ou seja, tinham um gênio bom. Agora, essa capacidade psicointelectual para o mal, também temos exemplos de figuras que ficaram conhecidas na história, como Nero, por exemplo. Quando nós remetemos a Nero, nós vemos que ele tinha um gênio mau, porque os seus gestos e atitudes eram de um espírito mau, um demônio mau, um pensamento mau, um gênio mau. Ou seja, a característica original da palavra demônio, sem o fermento da doutrina cristã, se refere ao desejo contido em todo ser humano, seja bom ou seja mau. Às vezes a gente mesmo usa, né? Fala assim, aquele menino, ele tem um anjo, ele tem um gênio tão ruim, é arteiro. Ou então, ao contrário, como esse menino se comporta bem, ele tem um gênio bom. Na verdade, a gente não tem esse hábito, só que a gente não entende, ou não entendia até então, que gênio é o mesmo que demônio, a palavra grega para demo, ok? Olha, lá no Antigo Testamento, na língua original, lá, não aparece a palavra demônio, como eu antecipei para vocês. Mas mais tarde, com a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico para o grego, conhecido como Septuaginta, acrescentou-se o quê? A palavra demônio. Então, quando tinha algo mal, um espírito mal, eles botavam, os 70 judeus que fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego, eles colocaram demônio. Olha, pessoal, tem um texto que eu separei aqui para a gente ver, para vocês verem como é que foi mudando as coisas, né? Salmos número 106, versículo 37, que na versão Almeida, corrigida e fiel, diz assim, olha: demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. É isso que diz? Se você, meu querido irmão, abrir tua Bíblia aí, você vai ver que está escrito isso aí. E é Antigo Testamento. Então isso aí já foi essa operação que houve da Septuaginta. Eles tiraram o original. Agora vocês querem ver o original desse verso? E ele é bem diferente. Vamos usar a Bíblia de Jerusalém, que é uma versão mais fiel ao texto original. Que diz: e semearam os campos, e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos. Abençoados, olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que a Almeida plantaram essa palavra aí. É claro que eu não fiz um estudo mais aprofundado desse verso, porque não é o objetivo aqui, pelo menos dessa mensagem, mas fica aí uma deixa para a próxima, né? Estudar isso aí, para ver por que eles colocaram aquilo ali, olha, na versão Almeida, seus filhos e suas filhas aos demônios. Por quê, né? Abençoados, o texto também, outro exemplo que eu vou trazer para vocês, o texto também que apresenta lá em Levítico, os poucos textos que tem a palavra demônio do Antigo Testamento, um deles é Levítico 17, versículo 7. Eu trouxe aí para vocês, para a gente ver. Onde aparece a palavra demônio. Vamos ver. Levítico 17, versículo 7 diz: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Queridos, a palavra demônio aqui usada no hebraico é serim. Abençoado, serim quer dizer, sabe o que? Cabra. É
Isso mesmo. Ou seja, trocaram a palavra cabra por demônios. Mas por que eles trocaram a palavra cabra por demônios? Porque dentro daquele contexto ali de Levítico, capítulo 17, versículo 7, esse verso está se tratando de um povo que tinha como Deus as cabras. Eles acreditavam que as cabras eram como uma espécie de divindade. Por isso que eles trocaram ali, olha, eles colocaram, nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, enquanto que o certo seria, nunca mais oferecerão o seu sacrifício às cabras. Por quê? Porque talvez hoje tivesse uma dificuldade de interpretação, só que não. Seria mais simples colocar cabras, porque nós iríamos entender dentro do contexto cultural, não iríamos conseguir tirar esse texto isolado e criar uma doutrina, que é o que o sistema fez. Se tivesse cabra, não daria essa oportunidade. Vocês estão entendendo? Então, todavia, porém, portanto, os judeus, que seria a mãe da grande religião romana, até os dias de hoje, principalmente o judeu raiz e os ortodoxos, não cultivam essa ideia de demônios sendo seres como anjos caídos. Tá bom, abençoados? Não existe hoje. O que existe dentre as várias ramificações do judaísmo hoje, atual, dentro de Israel, é que há certos pensamentos que acham que o diabo, ele é um anjo de Deus que está a serviço de Deus. Alguns, mas os ortodoxos, de maneira nenhuma, esse pensamento está fora. Ok, abençoado? Então, para não ficar muito longo essa mensagem, que não é o objetivo aqui, eu vou estar deixando aqui a playlist que toca nesse assunto específico de demônios. Se você ainda não viu, eu vou deixar nos cards aqui em cima, ou então aí embaixo também nas descrições, ok? Para que vocês tenham aí mais abrangência nesse assunto. Então, com o passar dos séculos, essa palavra foi sendo trabalhada, ela foi tomando um outro sentido. E quando a religião oficial de Roma se tornou o cristianismo, né, quando o Constantino ele declarou a religião oficial como cristianismo, criaram estudos sobre a possibilidade de existir um ser que luta em igualdade com Deus. Então, no século IV, né, esses líderes da primeira era da religião cristã, ele trouxe o quê? O paganismo, mais uma vez, para o cristianismo. Vocês sabiam que essa figura do diabo, né, e que não tinha nem nada a ver mais com Jesus, né? O cristianismo tomou uma forma horrível, se você for comparado aos escritos de Jesus de Nazaré, não digo nem a de Paulo, mas tomou um outro caminho que não tem nada a ver. Então, os estudiosos daquela época, os teólogos da época, decidiram que Satanás se parecia com Deus grego Pan. Eu vou deixar aí para que vocês vejam, só vocês botarem também aí no Google, bota a palavra Pan, P-A-T-I-U, para que vocês vejam da onde foi que trouxeram essa ideia do diabo com chifre, rabo e pele vermelha. Tá aí, abençoados. Aí está o Satanás, que hoje muita gente tem ideia, né, na sua cabeça de que seja dessa maneira, né? E isso é uma mentira e que nós pregamos aí contra a existência de um ser chamado Satanás. Bom, e o desenvolvimento dessa doutrina tornou-se um dos maiores apelos para que as pessoas hoje não abandonem suas doutrinas, sabia? Muita gente tem medo de abandonar o sistema religioso por causa dessa doutrina. Então, eles criaram um círculo vicioso do mal na cabeça daqueles que não têm entendimento para combater esse grande mal até os dias de hoje. Porque Deus tem levantado canais iguais a este que estão mostrando a verdade aos santos. E hoje, essa doutrina, a demonologia, dentro das denominações do sistema, desenvolveram as seguintes teses, tá? Então, eles observaram e começaram a pensar. Essas teses deles são muito mal intencionadas, sem fazer observações históricas, culturais da Bíblia. Simplesmente pegaram lá Levítico 17:7, do jeito que está ali,
e transformaram ela dentro de um segmento doutrinário, de uma teologia sistemática de versos isolados e que ali dá entendimento que existe um diabo ou demônios como um anjo caído. Então vamos ver alguns desses pontos, vamos lá. O ponto 1 aqui que eu destaquei são alguns pontos, eu vou ler aqui para vocês e vou colocando aí na tela também, ok? Se der, tá? Alguns, por exemplo, falando sobre demônios, são imortais, como Beelzebu, Lilith e Naamã. Hoje tem pessoas que estudam isso dentro do sistema religioso. Outros mais frágeis, eles podem ser destruídos por anjos, mas não por humanos, isso segundo a tese da demonologia. Eles não podem voltar a ser anjos, então são anjos caídos. Os que já foram uma vez, mas se rebelaram contra Deus e continuarão presos a esta condição até o juízo final. Eu vou deixar todas elas, é melhor a gente fazer o seguinte, para a gente correr nessa mensagem, eu vou deixar aí embaixo todas essas teses que o sistema religioso desenvolveu acerca de demônios e que nós sabemos disso porque viemos de lá. Então, abençoados, está aí as teses para vocês, eu vou deixar aí embaixo para que vocês mesmos vejam com os olhos iluminados de onde nós saímos dessas teses horrorosas. Então, somente com Cristo, né, iluminando os nossos olhos, é que tivemos as condições de poder sair da Matrix, do sistema religioso. Por isso, queridos, que eu glorifico a Deus a cada dia na minha vida, porque Ele me ensinou o contexto e o texto. E para não ser mais apanhado em nenhuma dessas doutrinas, também nos fez observar contexto histórico e cultural. Então, o que é o contexto cultural? Como a gente entende um verso dentro da palavra, ou uma palavra dentro da Bíblia? Quando nós olhamos, quando ela aparece a primeira vez. Aquela ideia principal é a ideia que deve permear todo o conteúdo da Bíblia. Não pode você pegar uma palavra que em Gênesis diz uma coisa e chegar em Mateus e transformar em outra. Não existe isso. Isso aí é conforme eu falo, né? É um estupro textual, ou estupro do contexto, vamos dizer assim. Então estas coisas, elas dominam o mundo hoje. As doutrinas do sistema religioso, principalmente a demonologia, faz com que autoridades, poderes deste mundo, que se curvem ao domínio do sistema religioso. Então, queridos, observamos aí, essa primeira parte dessa mensagem, que a doutrina de demônios, a demonologia, é uma das responsáveis pelo mal neste mundo. O segundo mal, abençoados. Vamos agora ao segundo poder do mal que domina esse mundo. Esse agora também sempre esteve presente nos holofotes dos grandes eventos da humanidade. Sabe quem são? São tão letais quanto as suas doutrinas. É a presença física dessas potestades que eles chamam de líderes, os líderes do sistema religioso, os líderes eclesiásticos. Isso mesmo, querido. Aí eu encaixo pastores, padres, apóstolos, bispo, papa, tudo isso aí, abençoado, todos eles aí. Ou seja, todo o alto poder do sistema religioso. E nós sabemos que foi o próprio Deus que, quando deu a lei a Moisés, estabeleceu os líderes, os sacerdotes. Na verdade, foi o próprio Senhor que estabeleceu. Porém, todo o cerimonialismo da lei encerrou-se em Jesus na cruz. Só que eles passaram com isso depois da cruz. Eles também não são bobos, né? Então é bom notarmos que a figura do sumo sacerdote na Bíblia foi passageira. Em Hebreus capítulo 9, Paulo detalha como eram organizados os rituais, principalmente no que tange a expiação dos pecados. Por que eu estou falando isso? Para traçar um paralelo. Porque antes, no Antigo Testamento, fazia-se necessidade de você ter um sumo sacerdote, um sacerdote sobre as nossas vidas. Havia essa necessidade, vocês vão ver por quê. Hebreus capítulo 9, versículo 6 diz: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então a função dos líderes de sacerdote era essa que vocês estão vendo. Serviam dentro do tabernáculo, viviam dentro do tabernáculo para o tabernáculo. Era assim que eram as coisas. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, e uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo.
Então essa era a função sacerdotal no antigo pacto, que se diga de passagem, tá, abençoado? Isso nós estamos falando, a função sacerdotal no antigo pacto, não tem nada a ver com os dias de hoje. Versículo 8, dando nisto a entender, olha aí, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse de pé, isso dava a entender que o caminho não estava descoberto. O caminho da graça ainda não chegou para que se acabasse esse período. Então, abençoado, se vocês fizerem um estudo aí sobre Hebreus 9, eu convido vocês a fazer um estudo profundo. Eu recebo que vocês irão entender as funções necessárias para aqueles tempos. Tá bom, abençoado? Só que isso não era para ter passado para depois da cruz, principalmente para nós gentios, que não temos nada a ver com aquilo ali. Versículo 12 diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, aí está falando de Jesus, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, aquilo ali servia porque não havia redenção. Porque volta e meia, por mais se matassem os animais, o sangue dos animais era ineficaz contra os pecados. Por quê? Sempre o povo voltava a pecar. Então, o sangue de Jesus, ele foi o que fez essa eterna redenção. Ou seja, ele tirou o mal, ele tirou a lei, ele tirou a palavra que era contra a nossa vida. Então, essa eterna redenção, hoje, essa função, ninguém mais exerce. É do Senhor Jesus Cristo. Ele se fez o nosso sumo sacerdote para sempre. Mas quando você olha, por exemplo, para a religião católica, para dentro do movimento protestante, você remete quem? Quando você olha os líderes? Ao sumo sacerdote. Sim ou não? Principalmente na igreja romana, né? Até os paramentos lá são tudo ali uma imitação do judaísmo. E essa função antes da cruz era válido, porque os sacerdotes tinham que sacrificar o sangue dos animais para perdão dos pecados. Era uma das funções dos sacerdotes. Mas depois da cruz, perderam a sua função. Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 18 diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Depois daqueles dias o quê? Lá depois, quando caiu o templo. Isso. Quando veio abaixo o templo de Salomão, ali por volta do ano 70. Diz o Senhor, porei as minhas leis, aonde? Em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Por isso que falamos que a salvação é da mente. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação ou sacrifício pelo pecado. Logo, o que percebemos é que isso já era para deixar de ser, queridos. E sem contar que hoje as funções, né, dos líderes do sistema religioso vai muito além do que cuidar da sua denominação. Tanto que você vê eles aí agarrado no poder. Ah, aquele pastor tal, está em Brasília. Aquele padre tal, está lá na CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Estão lá. Estão lá agarrados. Hoje, mais do que nunca, a bancada evangélica em Brasília é muito forte. A bancada católica também é muito forte. E eles vieram se entrelaçando, se aliançando ao poder. Reis, imperadores, presidentes, ditadores. Todos eles sucumbiram a essas entidades. Se pudéssemos tirar uma foto de posse de reis, de imperadores, nós viríamos nem que seja um líder ali religioso, ele estaria presente. Então, queridos, isso já deveria deixar de ser há muito tempo. Mas por que os líderes deste mundo, da religião, obedecem ao poder? Porque os poderes do mundo em todo, os reis, presidentes, todos eles se submetem ao poder dos líderes. Por causa das doutrinas, por causa do medo que eles impõem, o pavor. Eles pregam condenação e morte, são feiticeiros. Abençoados, para se livrar deste poder, somente com os olhos iluminados dados por Cristo. E ele predestinou a muitos para serem salvos destas coisas. Um exemplo disto é você que me assiste e eu aqui também,
que estou trazendo essa mensagem. Então Deus nos deu o poder de se livrar disso. Porque isso, abençoado, é um poder do mal muito grande. Vamos agora ao terceiro poder para fechar essa tríade, a tríade da maldade. Então, abençoado, o terceiro está aí. Os imponentes templos que vemos espalhados por aí. Vocês lembram, abençoados, na década de 80, quando apareceu a denominação universal do Reino de Deus? Vocês lembram? Então, eles começaram aqui no Rio de Janeiro, ali na abolição. Surgiram assim devagarinho, com uma nova homilia, com uma nova forma de culto, né? Dando poderes assim de exorcismo, havia muito exorcismo, né? E aí foram crescendo nessa filosofia ali dessa denominação. E eles foram comprando, né, na década de 80, o cinema de rua começou a entrar em decadência e muitos cinemas fecharam. Então eles iam lá e compravam esse cinema, então alugavam. E ali eles começaram a se fortalecer. E hoje, abençoados, olha como são os templos dessa denominação aí na cidade de vocês. Pelo menos aqui, onde eu moro, abençoado, tem um templo aqui que de longe você dá para ver. É um templo incrível, mas é muito, muito grande. E eles chegaram lá em São Paulo ao máximo poder no Templo de Salomão, que todos conhecem lá em São Paulo. E todas elas, né, não somente a Universal, mas todas elas, onde você vai aí, principalmente dentro dos lugares mais pobres do Brasil, mais paupérrimos, local de pobreza extrema, lá estão os templos nababescos deles. O que eles querem dizer quando constroem templos gigantes? Quem domina é eles. Nós é que mandamos. É isso, o recado é esse. Isso, abençoado, era uma tática muito comum no Antigo Testamento, tá? O povo que tinha o maior templo, lá aos seus deuses pagãos, era o que dominava os outros povos. Você vê que o Egito, até hoje, você vê os deuses dentro do Egito, principalmente naquela época em que dominaram o mundo, eram coisas fantásticas. E eles dominaram toda a cultura ali do mundo naquela época. Então eles fazem isso desde o tempo primórdio para demonstrar poder, demonstrar riqueza e, claro, atrair adeptos que se rendem, porque veem que naquele lugar há uma riqueza. Então acham que o Deus da prosperidade está ali. Assim era e assim é que funciona estas coisas. Eu mesmo, queridos, eu fui convidado, só para trazer aqui para tornar isso aqui mais de entendimento, eu fui convidado uma vez. Existe um hotel aqui no Rio de Janeiro, existe ou existia, eu não sei, tá, abençoado, Hotel Glória. Pelo menos nessa época era um hotel muito chique, né? Eu fui convidado para um encontro, uma reunião, só que não falaram o que era a reunião. Então fui convidado por um amigo. Então esse meu amigo, ele era uma pessoa, ele era um marinheiro, né? Ele era oficial da Marinha. E ele na época tinha um bom dinheiro, né? Não sei como é que está hoje, que a gente não tem mais contato. Mas ele era uma pessoa eminente no bairro onde a gente morava, tinha um carro bonito e tal, e me convidou. Então nós ficamos chegamos lá, aí entra assim no hotel, tem aquela subida assim, o carro chega. Aí já chegou um chofé, pegou o carro, levou para o estacionamento, a gente entrou. E assim, quando a gente entrou naquela sala, era uma coisa impressionante, o saguão ali da entrada do hall do hotel. Era muito lindo e tem que ver como era o salão que se deu essa reunião. Uma coisa fantástica mesmo. Uma coisa assim de te arrebatar. E tudo isso sabe para quê? Para vender plano. Não sei se vocês conheceram a antiga empresa chamada Amway, que é uma empresa de marketing de rede. É uma empresa que você compra uma franquia e você tem os seus você pode começar a franquear essa franquia para outras pessoas também venderem e você ganhar em cima dessas outras pessoas. Esse é o marketing de rede. Então tudo isso foi para vender plano. E olha, abençoados, vendeu. Até eu caí nessa. Abençoado. Mas voltando aqui a mensagem. Mas Cristo não entra nesses templos, abençoados. Glória a Deus. A gente não sabia disso, né? Agora a gente vai ficar sabendo. Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós,
perante a face de Deus. Hoje, abençoados por não saber disto, o que o povo faz? Vai para essas denominações ser guiado por um líder que não tem nada a ver com Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Olha que pergunta maravilhosa. Então, queridos, o templo é este. O templo de Deus é este, não feita por mãos de homem. É você, sou eu. Deus habita em você, que é o templo, querido. E quando nos reunimos, somos a igreja de Cristo ressuscitado, onde entendemos que o pastor não é cargo, é um dom de Deus para as nossas vidas. Que enquanto aquele homem ministra a graça, ele ministra sobre um dom, o dom de pastor, que é o próprio Deus. Quando ele acaba de ministrar, abençoado, ele é um homem comum como todos os outros, e não uma sumidade acima do bem e do mal, como o sistema trata os seus líderes, os seus deuses, né? São deuses, né? Então, queridos, vimos nesta rápida mensagem que as doutrinas do sistema religioso é que dominam o mundo a seu bel prazer, que os líderes de hoje se tornaram deuses para quem se submete a estas doutrinas, e que os templos são as arapucas para poderem aprisionar o seu corpo e a sua alma, fazendo também com que o seu espírito viva essa provação. E eu quero terminar essa mensagem lendo com vocês 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14. E vamos ver a diferença da salvação da mente e da condenação. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Olha aqui, abençoado, na paradinha aqui. Isso aqui é condenação na mente, hein? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aqui é onde eles simplesmente não entendem e eles continuam a praticar as obras da lei sem saberem. O versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É claro que aqui essa palavra estava sendo direcionada aos judeus, mas hoje nós podemos pegar essa passagem e mostrá-la aqui dentro desse contexto dessa mensagem. Isso aí tudo que eu falei sobre os poderes do mal que dominam esse mundo, as doutrinas do demônio, os líderes do sistema religioso e também seus templos imponentes, isso é o véu que ainda está posto na mente daqueles que estão em condenação. Versículo 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Por isso, abençoado, que quem não entendeu ainda o que falamos, fica aí, querido, segura as pontas, não sai. Eu recebo que você vai entender. Eu recebo que você vai enxergar. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E o que fizemos com a nossa liberdade? O que fizemos com a liberdade gloriosa dos filhos de Deus? Saímos do sistema religioso. Abandonamos seus templos. E não aceitamos mais seus líderes. E muito menos nos rendemos às suas doutrinas. Agora, queridos, para terminar, segura aí, querido. Isso aqui é para saltar de alegria. Veja, versículo 18. Mas todos nós quem? Os salvos na mente, com o rosto descoberto. Por que com o rosto descoberto? Porque hoje os nossos olhos veem o Senhor, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E aí, queridos, o Senhor nos libertou. E aí, meus amados, o Senhor curou nossas feridas. E aí o Senhor se fez um só conosco, voltou para nós. E hoje vivemos essa salvação. Não esperamos morrer para viver a salvação.
essa é a diferença daqueles que esperam ainda a salvação futura. Mas a salvação é aqui neste mundo e nós gozamos disso. E não no outro plano, como ensina a falsa religião. É neste plano, já regozijamos com o Senhor. Então essa salvação é aqui mesmo. E a condenação, André? Também é aqui. A condenação da mente, queridos, é tão cega que ela não deixa ver quem está cegado por ela. Eles estão em verdadeira condenação e não sabem. Mas nós sabemos. Sabemos ou não? Então, queridos, chegamos ao fim de mais uma mensagem de muita luz e de muita glória. E essa mensagem é para rever e rever várias vezes enquanto você puder. Ok, queridos? Então, estou me despedindo de você. Graça e paz e até a próxima mensagem.